O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. Nascido na Inglaterra, Joe Orton era um jovem cujo sonho era entrar no mundo das artes, fosse como ator, escritor ou dramaturgo. Ao seu lado estava seu grande amor e companheiro de vida, o também artista Kenneth Halliwell. Mas quando o equilíbrio do relacionamento foi afetado nessa busca pelo sucesso, as coisas mudaram. E o que deveria ser uma história de amor se tornou um conto mortal. Joe Orton nasceu no dia 1º de janeiro de 1933, na cidade de Leicester, na Inglaterra. Os pais dele eram o William e a Elsie. O pai era jardineiro do conselho municipal e a mãe era operária de máquinas de tricô. O Joe era o primogênito da família, ele tinha mais 3 irmãos mais novos, 2 meninos e uma menina. Ele era um menino mais magrinho, ele tinha o cabelo preto, ele era branco, e ele era descrito pelos vizinhos como um garoto muito sério, muito reservado. Desde pequeno, o Joe tinha um aspecto meio frágil, porque ele tinha um caso muito severo de asma também. E por causa disso ele ficava mais isolado. Os irmãos iam brincar na rua e ele ficava em casa. E desde pequeno ele já começou a odiar a casa da família. Ele achava ali tudo muito escuro, teto baixo. Parecia que ele ficava sufocado ali na casa. E como ele não saía, né? Imagina, ele ficava ali naquele ambiente sufocante. E o jeito dele sair desse mundo era lendo. Ele amava livros de contos de fadas, tipo Alice no País das Maravilhas, livros de mitologia grega. Todos diziam que ele vivia no mundo da lua, mais interessado em livros do que em pessoas. O clima na residência Orton não era muito legal também. Os pais brigavam frequentemente e eles demonstravam pouco afeto pelos filhos. E a mãe, a Elsie, ela tinha o Joe como o filho favorito. Sempre dizia que ele era especial, mas mesmo assim ela era pouco carinhosa, assim, não perguntava como ele estava, não abraçava muito. A Elsie era bem puritana e ela ensinava bastante para os filhos que sexo e o desejo corporal eram coisas sujas, que o único objetivo do corpo era a reprodução. Então ela sempre falava assim nesse assunto com esse teor assim de doutrinação. Já o pai, William, era uma figura calada, distante. Os filhos não enxergavam ele muito como uma figura de autoridade. Era mais a mãe que eles temiam, até porque o William mal interagia com eles. A impressão do Joe é que o pai vivia no automático. Ele era um ser passivo no mundo, trabalhava muito, ganhava pouco e se contentava com uma existência vazia. Ele chegou até a perder um dedo trabalhando, mas nem foi atrás dos seus direitos. E isso foi algo que impressionou bastante o Joe, né? Ele viu o pai como uma pessoa que não estava ali muito preocupado em lutar pelos seus direitos e ir atrás de algumas coisas. Ele não dava presente para os filhos, não dava muita atenção, e com a esposa a mesma coisa. O Joe, inclusive, nunca tinha visto os pais se beijarem. Então, para ele, o afeto era uma coisa muito alienígena, né? Era inexistente naquela casa. Ele se sentia como um órfão no próprio lar. No colégio, as coisas não eram muito melhores. O Joe tinha dificuldade para acompanhar as aulas, principalmente as que eram ligadas a texto, a linguagem. Ele tinha muita dificuldade em soletrar, até construir sentenças mais complexas. E até os professores caçoavam dele, gente, ao invés de ajudar, tentar entender o que estava rolando. E o Joe foi odiando cada vez mais viver naquela cidade. Ele achava Leicester cinza, sem graça, e ele tinha o sonho de se mudar para Londres. Que cá entre nós ele tava viajando, né? Que Londres deve ser a mesma coisa. Não conheço Leicester, a Mabê conhece. Mas é tudo cinza, né, pra lá, assim. Só no verão que é mais legal, assim. Mas sem gracinha. Não, mas eu morei em Londres mesmo. Você não morava em Leicester? Não, eu só passei lá. Ah, tá. É que tinha o Leicester Square perto de onde eu morava, que era uma pracinha. Entendi. Pois é, então o Joe tinha essa… Mas uma ilusão, Londres né? É meio que isso mesmo, assim, só uma cidade É a mesma grande. coisa, é. Só que ele queria essa coisa de ir pra cidade grande, ficou com isso na cabeça. E na adolescência ele começou a trabalhar. Primeiro ele foi balconista júnior, que ele odiava, mas ele preferia pra juntar um dinheirinho logo. Foi aos 16 anos que ele encontrou seu propósito. O Joe entrou para um grupo de teatro amador, assim como eu também entrei para um grupo de teatro aos 16 anos. E eu fiquei apaixonada pela ideia de ser ator, ele também ficou apaixonado pela ideia de ser ator.
Ele era encantado pela ideia de poder ser uma pessoa diferente por algumas horas. E o teatro ajudou muito na desenvoltura dele, ele ficou mais aberto, mais criativo, com um domínio melhor das palavras. Ele também teve aulas de elocução, que é uma equivalência aí ao fonoaudiólogo, né, para melhorar as questões de fala. Tão importante no teatro, né, que você tem que ser ouvido, saber como falar, saber como as palavras, como, né, juntar as palavras e fazê-las ecoarem até o fundo do teatro. Então, tem bastante estudo nesse sentido. O Joe queria deixar para trás o seu sotaque proletário. Ele queria parecer um homem refinado, um ator artístico e intelectual. Então ele basicamente queria livrar ali das suas origens, né, e criar uma nova identidade, que ele achava que tinha mais a ver com ele. Foi nessa mesma época que ele começou a entender melhor a sua sexualidade. Ele não gostava de meninas, ele achava que elas eram sem graça, decepcionantes. Então ele viu que ele gostava era dos meninos. Mas ele teve um pouco de dificuldade de aceitar isso, porque lembra que a mãe dele ficava falando que qualquer tipo de desejo sexual era pecado, né? Incluindo o desejo hétero, imagina o gay, né? Então ele escrevia num diário um pouco sobre esses sentimentos, com uma língua secreta que ele inventou para que ninguém da família pudesse ler. E aí, aos 18 anos, a vida do Joe realmente deu uma virada. Ele foi aceito na Royal Academy of Dramatic Art. E ele conseguiu uma bolsa, gente, muito chique. E aí, em maio de 51, ele realizou seu sonho de se mudar para Londres, deixando para trás a cidade natal que ele tanto odiava. E foi lá em Londres que ele conheceu o homem que mudaria sua vida. Eu amo gastar dinheiro com as minhas gatas. Brinquedo? Compro. Petisco? Compro. Uma cama nova que elas vão ignorar completamente? Compro também. Uma caixa de papelão seria melhor, né? Não, eu sou exatamente assim. Outro dia eu comprei uma toquinha nova pra eles, pra ver quem que vai tomar posse da toca. Sim, que tem isso também, né? Menos o Mickey, que ele é o maior de todos, ele não vai caber, eu acho, vai ficar a bunda de fora. Mas os bichos que mandam na casa, né? A gente só mora lá e paga as contas deles. Exatamente. O único gasto que assusta é aquele que não é planejado, né, amiga? Pois é, gente, emergência, cirurgia e momentos assim a gente só quer resolver, né? E é por isso que a gente é tão cadelinha do plano Pet Love. Porque, sério, é uma segurança que vale muito a pena. E eles têm opções diferentes, dependendo da cobertura que você procura. São 5 planos no total, mas a gente vai falar sobre 3 deles que estão com desconto. Sim, o plano ideal, por exemplo, cobre internações, cirurgias, que costumam ser justamente as coisas mais caras e que a gente não consegue prever. E aí tem o essencial, que ele vai além e inclui consultas com especialistas, exames mais complexos e até tratamentos como fisioterapia, acupuntura. Esse é o plano dos meninos. É o plano dos meninos. E o completo é para quem quer a cobertura mais ampla ainda, com acesso à rede credenciada especial, procedimentos mais complexos. E esses 3 planos estão com 50% de desconto na primeira mensalidade, com o nosso cupom Modus Operandi 50. Sim, gente, aproveitem. Plano de saúde Pet Love, quem tem pet tem que ter. Kenneth Halliwell nasceu no dia 23 de junho de 1926, em Babington, na Inglaterra. E ele teve uma juventude bem diferente do Joe. Desde pequeno, o Kenneth era considerado um jovem super inteligente, precoce, cujos professores acreditavam ter um potencial para se tornar um grande intelectual. Mas tudo mudou na vida dele quando, aos 11 anos, ele presenciou a própria mãe morrer asfixiada por uma picada de vespa. Já na fase adulta veio uma outra tragédia. Aos 23 anos, ele chegou em casa e encontrou o corpo do pai, que tinha tirado a própria vida. E óbvio que isso foi muito pesado para ele estava se sentindo agora muito sozinho no mundo. Então ele teve várias questões psicológicas, vários traumas, ele considerou tirar a própria vida, mas ele acabou encontrando conforto na arte. Ele usou a herança abastada que o pai deixou para largar os estudos e seguir o próprio sonho de se tornar ator nos palcos. E foi assim que, em 51, ele se ingressou lá na Royal Academy of Dramatic Art. Ele tinha 25 anos e, por isso, ele não conseguia se enturmar muito com a maioria dos alunos, que tinha 17, 18. O Kenneth, aos 25 anos, já era calvo. Ele usava uma peruca e, gente, imagina a peruca dos anos 50 também, né? Sim. Não era uma lace, não era um negócio muito bem feito. Muito bem feito. Tinha que ficar meio tosco, né? Então acho que as pessoas percebiam, aí davam uma zoada nele, chamavam ele de velho.
E pra piorar, o Kenneth tinha uma coisa assim, um quê de superioridade intelectual, sabe? Meio prepotente. Ele se irritava com facilidade com o que as pessoas falavam. Então, imagina, né? Esse cara teve bastante dificuldade de fazer amizade. E aí foi nesse contexto que ele conheceu o Joe Orton, que tinha 18 anos, 7 anos mais novo que ele. E de início, o Kenneth ficou encantado com o Joe, achou ele um rapaz muito bonito, vibrante, curioso. E ele ficava observando ele de longe lá no campus. Os dois eram do mesmo ano, mas de turmas diferentes. E o Joe começou a notar que o cara estava olhando para ele. Ele até anotou no diário dele que se sentia observado o tempo todo por um colega. Foi o Kenneth que tentou se aproximar primeiro. Ele tinha um flat bem bom e daí ele ofereceu pro Joe um preço camarada, assim, pra poder alugar um quarto. E como o Joe não tinha muita grana, né, ele acabou aceitando e os dois foram morar juntos. E aí, de roommates, né, isso foi evoluindo pra uma amizade, que foi evoluindo pra um romance. Ainda em 51, o Joe e o Kenneth já dormiam na mesma cama e começaram a ter relações sexuais. Eles não tinham um rótulo porque eles, né, pra relação deles, mas era um envolvimento bem íntimo e que perpassava também um teor intelectual. O Kenneth viu o Joe como um projeto, assim, escolhia o que ele ia vestir, que livros ler, que hobbies ter. E aí, o Kenneth também escrevia manuscritos, né, escrevia várias coisas, e o Joe datilografava, ele fazia sugestões, meio que eles começaram a trabalhar juntos também. Os dois se formaram em 53 e eles tentaram carreiras, né, em companhias de teatro locais, mas eles ficaram bem frustrados porque só tinham vagas como assistentes. E aí, eles decidiram abandonar o palco e viverem como escritores. Eles passaram anos sem conseguir trabalho, eles faziam pequenos bicos para sobreviver, viviam, sei lá, às vezes com apenas 5 libras por semana. Eles tinham muito pouco dinheiro, assim, eles economizavam o máximo possível também da herança, né, do pai do Kenneth, para essa reserva não acabar. Pra vocês terem ideia, eles iam dormir logo que anoitecia pra não gastar energia e mal saíam de casa. E aí, ao longo dos anos 50, eles escreveram alguns romances juntos, mas foram rejeitados pelas editoras inúmeras vezes. Por isso, a partir de 57, eles tiveram que aceitar empregos numa fábrica de chocolates para conseguir dinheiro, né? E eles precisavam também comprar um novo apartamento. E eles decidiram fazer em turnos separados. Então, enquanto um trabalhava, o outro ficava em casa escrevendo alguma coisa. E essa foi uma época bem complicada, eles brigavam muito, o Kenneth era muito ciumento também. Mas o casal continuava sonhando junto. Eles realmente tinham esperança que um dia o sucesso chegaria. Mas enquanto isso não acontecia, os dois resolveram apelar para o mundo do crime. Em 59, o Joe estava com 26 anos e o Kenneth com 33. Eles tinham acabado de se mudar para um novo apartamento e eles acabaram usando todas as economias que restavam lá para eles. E eles estavam muito frustrados, né, com o rumo das suas carreiras, eles queriam ser ouvidos de alguma maneira, mesmo que não fosse uma publicação tradicional. E foi aí que eles tiveram uma ideia esquisita. Já que os livros deles não iam para as livrarias, então eles iam dar um jeito de modificar os livros dos outros. Pera, como assim? Vamos lá. O Joe e o Kenneth começaram a vandalizar livros nas bibliotecas locais. Olha o que eles faziam, eles iam para as bibliotecas, eles roubavam dezenas de livros sem ninguém ver e os modificavam. O Kenneth gostava muito de fazer colagens, então ele alterava as capas, colava fotos obscenas ou coisas escatológicas. Por exemplo, ele colocou uma imagem de uma caveira numa banheira, que era uma biografia, o livro. Uma imagem de uma mulher nua em um livro de etiqueta. A genitália de uma estátua grega em um outro livro, sei lá. E enquanto isso, o Joe datilografava novas sinopses para os livros. Claro, sinopses falsas, obscenas, absurdas, tipo uma de um ataque de cuecas assassinas, sei lá. Num livro de mistério, ele escreveu que era um livro para dar uma boa cagada enquanto lia. E aí, depois do vandalismo,
eles devolviam os livros da biblioteca, né? E ficavam por perto ali para ver as reações das pessoas ao pegar os livros, né? Uma pessoa tirava o livro. Lembra de biblioteca como era, amiga? Nossa, Né? Faz gente, muitos anos, faz mas muito tempo, eu usei muito na faculdade. Então você vai lá, tira o livro, decide se você vai levar ou não, ou usa Sim. ali na biblioteca, devolve. Às vezes você, tipo, aluga o livro, né? Então eles ficavam ali olhando a reação, o react das pessoas. Ai, gente. Falta do que fazer, né? Mas assim, pra eles era uma espécie de contracultura, né? Uma revolta artística pelo apagamento que as editoras estavam tentando fazer com eles. Era um jeito de finalmente serem publicados, né? Serem lidos por um público que os ignorava. Só que depois de anos com esses hobbies esquisitos, né? A festa acabou. A polícia, gente, passou… a polícia também. Com todíssimo respeito, né? Mas a polícia tá sem o que fazer também, né? Gente. Não, eu sei que é errado, tá? Mas assim, uau. A polícia passou meses vigiando uma das bibliotecas e já suspeitava do casal, porque eles sempre iam juntos e ficavam rindo. Só que a polícia precisava de provas, né? Daí um escrivão da polícia enviou uma carta falsa pro Kenneth, dizendo que tinham abandonado o carro numa rua tal. E daí o Kenneth respondeu de volta dizendo que ele nem tinha um carro. E foi aí que a polícia pegou eles, porque a tipografia da máquina de escrever equivalia exatamente à usada nas sinopses falsas dos livros. Em abril de 1926, a polícia revistou o apartamento do casal e encontrou um estoque de livros roubados e as evidências das colagens e tudo mais. E aí, gente, eles foram condenados a 6 meses de prisão e ao pagamento de multas pesadas por danos materiais, o que acabou de acabar com as economias que eles tinham, né? E eles consideraram a sentença absurda, que foi severa demais por uma brincadeira, entre aspas, né? Que não era um crime que afetava a vida de ninguém. Na verdade, eles acharam que foi uma retaliação social, porque eles eram um casal gay, que só foram punidos por isso. E, gente, é um absurdo, porque também, a biblioteca é pública, né? Então, é um negócio do estado, do governo, sei lá, da cidade. E aí, se eles estão fazendo isso várias vezes, é um absurdo mesmo, né? Você imagina destruir livros. Né? Livros, sabe? Uhum. Poxa, é uma brincadeirinha idiota, mas é um absurdo mesmo. Agora, realmente, 6 meses de prisão… Será? O que vocês acham? Comenta aí se vocês estiverem ouvindo a gente no Spotify. Tem uma abinha pra colocar, pra você comentar se você achou essa pena severa demais. Enfim, eles tiveram que cumprir esses 6 meses, e cada um em uma prisão diferente, e foram liberados em setembro de 62. E aí, juntos novamente, eles estavam arruinados, né? Eles não tinham dinheiro nenhum, estavam, né, aquele clima horrível. Mas toda essa experiência, tal, eles foram falando e conversando e foi dando um senso de justiça para eles. E isso acabou dando um novo fôlego pro Joe, que retomou a sua escrita de um jeito diferente. Ao invés de seguir na literatura, o Joe se aventurou no mundo da dramaturgia. Ele escreveu vários rascunhos de peças, né, todas com uma abordagem em comum. O uso de sátira social e críticas a grandes instituições, como família, igreja, justiça. Ele tinha uma sensação de que sempre soube que existia algo errado no mundo. Mas quando ele foi preso, ele comprovou essa visão dele de que a sociedade era uma velha prostituta com odor fétido. Nossa. Enfim, era um jeito ousado, desbocado. E esse jeito acabou sendo bom pra ele, né? Porque ele foi acolhido por um agente e por um produtor experiente que enxergava nessa escrita dele um talento original. Em 64, ele lançou a peça Entertaining Mr. Sloane, que é sobre um jovem bonito e ardiloso que se hospeda na casa de uma família e os manipula de vários jeitos. A peça ficou em cartaz por 3 semanas no West End, que é tipo a Broadway de Londres. E assim, gente, nada mal, né? Pra uma pessoa, pra um dramaturgo iniciante ali, foi realmente chique. Bem chique. Só que essa peça acabou dando um prejuízo, mas as críticas foram positivas. O Joe foi muito elogiado pela escrita, que abordava relações de poder, dinâmicas sociais, hipocrisia moral e tinha um humor diferente, um humor mais ácido. Então ele saiu desse projeto mais confiante e experiente também para escrever a peça que mudaria sua carreira, Loot, que em português seria Saque. Era uma peça sobre 2 jovens ladrões que assaltam um banco e escondem o dinheiro roubado dentro do caixão da mãe de um deles, que tinha morrido ali, né, recentemente. E nisso eles deixam o dinheiro no caixão
e tiram o corpo. Só que eles ficam movendo esse corpo para cima e para baixo enquanto são investigados por um detetive. A peça foi considerada super provocativa, tem muitas críticas à polícia, à igreja, tem um humor grotesco, né? Tem a pessoa morta ali. Foi bem ousado, assim. Lançaram a peça e ela foi considerada muito provocativa, com várias críticas à polícia, à igreja. Tem um humor meio grotesco ali, né, com a personagem morta. Foi bem ousado. As primeiras sessões da peça receberam críticas negativas, mas depois que o Joe deu uns ajustes no roteiro, uma nova versão chegou aos palcos no ano seguinte, em 65, e aí ela foi super aclamada. Não demorou muito para Loot ser considerada uma obra-prima, uma das grandes peças do teatro britânico. Passou no West End, ganhou vários prêmios, foi assim, top. O Joey foi lançado ao estrelato do dia para a noite. E aí, do nada, ele se tornou uma das promessas da dramaturgia britânica. Até cunharam o termo ortonesco, que vem de Orton, né, o sobrenome dele, que virou um adjetivo para caracterizar obras com um teor ácido e satírico, como as peças dele. Parecia que finalmente o momento dele tinha chegado. O Joe começou a ganhar muita grana, ele vendeu os direitos para o cinema por um valor de 100 mil libras, que era um recorde para uma adaptação de peça na época. O filme viria a sair só nos anos 70, protagonizado pelo Richard Attenborough, que vocês devem conhecer como Dr. Raymond, de Jurassic Park. E aqui no Brasil, o filme se chama Escondendo a Grana, mas a gente não conseguiu encontrar em nenhum streaming, nem para aluguel. Então, galera, vocês que lutem. Enfim, depois de Loot, o Joe engrenou de vez como dramaturgo. Ele escreveu outras peças e até começou a se arriscar em roteiros de filmes. Mas tinha uma pessoa que estava insatisfeita com o sucesso do Joe. E era a pessoa que mais deveria apoiá-lo, o Kenneth. Enquanto Joe ascendia meteoricamente, o Kenneth se sentia cada vez pior. Ele já estava com 40 anos e não tinha chegado o seu momento. Ele se sentia um fracassado de meia-idade, à sombra do sucesso do companheiro. Aí, Mabê, você tá na meia-idade já, ó. Eu tô na meia-idade. É que lá é os anos 60, né? Era mais grave chegar aos 40. Hoje 80 você já era, né? Você já era. Hoje, aos 40 anos, a gente ainda tá. A gente chega aos 80, né? É. Então ele tava lá, todo triste. E enquanto o Joe ia em eventos, conhecia as pessoas interessantes, o Kenneth foi se isolando. E assim, gente, inveja também, né? Ele não soube apoiar o momento do parceiro. Eu acho que é muito delicado quando… Porque assim, eles viveram na merda, né? Também, assim. Eu acho que é muito pesado, pô, né? Me doeu até ver o negócio deles dormirem mais cedo pra não gastar energia. É foda quando você tá junto com a pessoa e os dois não vão, né? Aí quando um vai… Ao mesmo tempo, e é o mesmo trabalho que o seu. É igual, Deve mexer no ego, deve ser tão difícil lidar com isso. Mas ao mesmo tempo eu não consigo conceber a ideia de você ver uma pessoa que você ama… Feliz, bem… Sabe, alcançando um sucesso e não ficar feliz por ela. Mas eu consigo imaginar essa coisa do ser ego, dolorido, né? Ser dolorido, ainda mais que ele era mais velho. Então acho que ele queria ter chegado lá antes, né? Que ele queria ter, enfim… tido oportunidades que agora ele tá vendo o boy dele ter. E então ele foi se sentindo meio mal, ele foi se isolando. E na concepção dele, rolou uma mudança também na dinâmica entre eles ali. Porque por muitos anos o Kenneth tinha sido um mentor intelectual pro Joe. E ele era também o maior provedor da casa, né? Ele tinha herança e tudo mais. Mas agora era o contrário. Toda a grana que eles tinham era dos contratos do Joe, que também estava com a fama, com os elogios, com os eventinhos e tudo mais. O Kenneth estava se sentindo quase um assistente pessoal dele. Acompanhava ele em alguns eventos e meio que o povo cagava pra ele. E o que mais chateava era que na cabeça dele, o Joe devia parte do sucesso a ele também. Porque eles cresceram intelectualmente juntos, né? Eles trocavam ideias, participavam dos processos artísticos um do outro. Então ele sentia que o mundo estava negando o sucesso que ele merecia também. E as coisas pioraram quando Kenneth tentou emplacar suas próprias tentativas aí artísticas, tipo uma explosão de colagens que ele fez, que não deu em nada. Então tudo que ele tentava fazer
ficava despercebido. A crítica não ligava, o público muito menos, ninguém queria saber o que ele tinha a dizer. E ele começou a descontar essa insatisfação no Joe. Eles passaram a brigar muito ali nos anos 60. Os dois continuavam morando juntos, mas estavam cada vez mais distantes emocionalmente. Atualmente, né, as pessoas que estudam esse caso suspeitam que o Kenneth começou a sofrer depressão naquela época, o que deixava a situação mais complicada. E faz bastante sentido, né, com o que a gente tá contando aqui. O Joe e o Kenneth tinham essa lógica de relacionamento bem específica. Não é que fosse um relacionamento aberto, mas eles tinham combinado de que valia tudo pela arte. Qualquer experiência necessária para ajudar no processo artístico estava valendo. E nisso o Joe começou a ter algumas aventuras sexuais com outros caras. Ele ia em banheiros públicos para observar homens tendo relações. Às vezes ele participava também. De acordo com ele, a arte precisava desse lado sujo, né? Que ele considerava sujo, do desejo sexual, da coisa promíscua. Então ele se entregava nessas experiências porque para ele era um caos necessário. Ao mesmo tempo que o Kenneth respeitava isso, ele era um cara muito ciumento. E agora ele tinha um medo muito grande de ser abandonado. Ele também tinha um pouco de inveja, né? Porque o Joe era muito livre, enquanto o Kenneth tinha uma certa timidez sexual, né? Ele não tinha coragem ou atitude para ir atrás de outros caras. Ele se sentia mais inibido, assim, sexualmente falando. E essa época foi bem tensa, inclusive foi evoluindo para um tipo de situação mais pesada, em que o Kenneth começou a ameaçar o Joe, dizendo que ele ia tirar a própria vida, que o Joe só ia valorizar ele quando ele não estivesse mais lá. E por outro lado, o Joe tava de saco cheio daquelas brigas, ele sentia que a relação tava cada vez mais pesada. Ele até chegou a pensar em terminar a relação. Ele chegou a dizer para alguns amigos, né, que ele queria terminar tudo. Chegou a pedir ajuda de como ele poderia falar sobre isso com o Kenneth, sem tornar uma coisa maior, sem virar uma grande briga. Mas o que o destino reservava pro Joe era algo bem diferente. Era o verão britânico de 67, lá pro meio do ano. O Joe estava com 34 anos e o Kenneth tinha acabado de completar 41. O verão aquele ano foi muito quente, muito abafado. Então tinha todas as brigas e eles ainda estavam mais irritados por causa do calor. Então parece que ficava tudo mais irritante. O Kenneth estava tendo vários problemas de saúde. Ele teve uma febre bem pesada e estava indo ao médico com frequência, porque ele estava com várias dores aí, talvez psicossomáticas. O Joe continuava sendo chamado para eventos, para festas, e ele estava se esquivando o máximo de interagir com o Kenneth, sabe? Quando a pessoa tá fugindo uma da outra, né? Naquela época, eles começaram a conversar sobre se mudar para uma área mais afastada. Era ideia do Kenneth. Ele pensava que isso ia ser uma coisa assim, lembrar o início do relacionamento, quando era só os dois contra o mundo, aquela coisa. E o Joe estava até meio querendo aceitar, porque ele achava que isso poderia deixar o Kenneth mais de boa, que talvez isso melhoraria a relação. Mas já rolava uma distância emocional, né? E parecia que o Joe tava só empurrando com a barriga, sabe? Quando você não tem muita coragem de falar as coisas e tal. E tudo foi piorando quando o Kenneth pegou o diário do Joe pra ler. Sem o consentimento dele, né? Claro. E as coisas que estavam escritas ali magoaram muito ele. O Joe tinha escrito sobre como ele não aguentava mais os surtos, nem as manipulações, né? Do Kenneth. Que a relação deles parecia uma dança da morte. E teve algo que chocou muito o Kenneth. O Joe tinha escrito que ele estava com um bloqueio sexual em relação a ele. Que ele conseguia transar com outros caras, que adorava e tal, mas que ele não conseguia mais se sentir confortável transando com o Kenneth. E ao ler aqueles relatos, ele sentiu que ele era um fracassado, que ele era um incômodo, que ele sabia tudo, né, que estava se passando ali pela situação. E assim, a gente não sabe dizer o que estava na cabeça dele, mas o que estudiosos falam sobre esse caso é que a impressão que fica é que ler o diário foi como um gatilho final para libertar sentimentos muito violentos que já estavam povoando a mente dele. O dia 8 de agosto de 67 foi tranquilo. O Joe estava trabalhando numa nova peça, enquanto o Kenneth estava lá na dele sem fazer muita coisa. Eles interagiram muito pouco ao longo do dia.
Tava um silêncio, tava um climão no ar. À noite, por volta das 9, uma família de vizinhos viu o casal retornando de compras, assim, com compras, e o pai os convidou para tomar uma cerveja, eles tinham uma relação boa. Mas o Joe recusou educadamente, porque ele tinha uma reunião importante no dia seguinte, e o Kenneth ficou ouvindo, né? Ficou só calado. Essa reunião era com ninguém menos que o Richard Lester, diretor de alguns filmes dos Beatles, como A Hard Day's Night, que eu amo, que se chama Os Reis do Iê Iê Iê, no Brasil, e também Help. O Joe tinha sido convidado para escrever um novo filme dos Beatles, que se chamaria Up Against It. Ele estava propondo um roteiro bem maluco, assim, para subverter a imagem de bons moços da banda. Então era para ser um filme com assassinato, adultério, cena de teor sexual, uma coisa bem polêmica mesmo e que óbvio que ia mudar, né, a opinião pública sobre eles. E daí, beleza, o Joe e o Kenneth foram pro apartamento deles e receberam uma ligação convidando eles para uma exibição de um filme da Yoko Ono. Só que eles recusaram, preferiram ficar em casa descansando. O Joe até queria ir, mas ele tinha prometido para um amigo que ele ia vigiar o Kenneth, que estava meio estranho, que estava super para baixo. Naquela mesma noite, o Kenneth recebeu uma ligação do médico que queria saber se as pílulas de dor, né, que ele tinha passado por ele estavam fazendo efeito. E daí o Kenneth disse que sim, e depois o casal foi dormir. E naquela madrugada, aconteceu uma coisa horrível em algum momento entre as 2 e as 4 da manhã. A gente não sabe direito se o Kenneth acordou no meio da noite ou sequer se ele chegou a dormir. O que a gente sabe é que nessa faixa de horário, ele se levantou e foi pegar um martelo que eles tinham no apartamento. O Kenneth voltou pro quarto enquanto o Joe estava dormindo. E o Kenneth deu 9 marteladas bem na cabeça do Joe, gente. Imagina, uma cena horrível. O Joe faleceu na hora. E tudo foi tão violento que acabou despedaçando a abóboda craniana do Joe, deixando lacerações no couro cabeludo. O rosto dele ficou coberto de sangue e a massa encefálica ficou espalhada pelo quarto, respingando nas paredes. Olha, horrível. Não tinha sinais de luta, até porque ele estava dormindo. Os vizinhos também estavam dormindo, ninguém ouviu nada suspeito. Em questão de segundos, o Joe Orton estava morto. E com ele morreram todos os seus sonhos, ideias e histórias que seriam contadas. A gente não sabe se foi premeditado ou, sei lá, se algo descontrolou ele na madrugada. O que a gente sabe é tudo que a gente tá contando aqui, né? Que nos últimos dias ele tava mais silencioso, menos combativo, mais na dele. E o Kenneth fez questão de que ninguém pudesse lhe perguntar o motivo. Porque logo depois desse assassinato brutal, o Kenneth tirou as roupas, ficou nu, e ele tomou 22 comprimidos de um remédio muito usado para indução de sono. E é um remédio muito perigoso em doses altas, porque ele diminui a atividade do sistema nervoso central. Então, se você toma muito, né, uma dosagem muito grande, pode acabar desacelerando funções vitais de uma forma muito agressiva, como a respiração. Logo depois de tomar os comprimidos, o Kenneth bebeu suco de toranja para acelerar a absorção do remédio. Depois, ele escreveu um pequeno bilhete e colocou em cima do diário do Joe, e segundos depois, ele morreu. Às 11h40 da manhã seguinte, dia 9 de agosto, um motorista chegou no prédio do casal para levar o Joe para o estúdio, para a reunião que ele teria para falar do filme dos Beatles. O motorista foi lá no apartamento, bateu na porta, mas nada. Ele achou muito estranho, porque o Joe tinha combinado com ele, né? O Joe não era de se atrasar para essas coisas. Então ele bateu mais um pouco, olhou ali pelo buraco da fechadura e ele viu, gente. Dava pra ver no cantinho uma coisa estranha no chão, parecia uma cabeça de uma pessoa calva. O motorista saiu dali correndo, chamou a polícia e os policiais atenderam o chamado e foram direto para a residência deles. Eles arrombaram a porta e deram de cara com uma imagem digna de filme de terror. O Kenneth estava deitado de costas, nu, a cerca de 1 metro da escrivaninha do Joe. As suas mãos, o peito, a cabeça calva estavam respingados de sangue. E o corpo já tinha enrijecido. Já o Joe foi encontrado na cama, com os lençóis completamente ensanguentados. A cabeça dele estava desfigurada, e os policiais descreveram que parecia uma vela queimada. Para os policiais, aquela cena era muito clara. Era um exemplo clássico de assassinato seguido de suicídio. O que acabou se confirmando, né, quando eles encontraram o bilhete que o Kenneth tinha deixado em cima do diário do Joe. O bilhete era curto, dizia exatamente o seguinte:
Se você ler o diário dele, tudo será explicado. E aí ele colocava as iniciais dele, né, K e H, e aí tinha uma observação, especialmente a parte final. Eles leram o diário e encontraram as passagens que a gente já citou, sobre como o Joe não estava mais feliz, como queria se afastar. Então foi muito fácil entender, né, que o Kenneth tinha matado o companheiro por um misto ali de inveja, ressentimento, por medo de ser abandonado. Então não tinha muito o que ser desvendado. Não tinha suspeito, o suspeito estava morto, né? Não tinha muito o que fazer ali com esse caso, tava ali tudo resolvido, né? O Kenneth tinha matado o Joe, tirado a própria vida e deixou ali as explicações, né? A polícia avisou pro motorista o que tinha acontecido e pouco depois a Peggy Ramsey, a agente do Joe, foi ao apartamento para saber, né, para ver tudo. Ela reconheceu os corpos e deu um depoimento para a polícia explicando aquela relação deles, contou-lhe o que ela sabia. E foi após o reconhecimento dela que a notícia foi liberada para os jornais. A morte do Joe Orton teve um impacto imediato. Virou notícia de primeira página no The Times e em todos os principais jornais britânicos. Afinal, né, gente, ele era um dos dramaturgos mais famosos do país naquele momento, então já era de se esperar essa repercussão. E é claro que o elemento trágico do crime chamou mais atenção ainda. E vocês sabem como as coberturas são, né? Foi uma cobertura mediática muito focada ali em quão macabra foi a sua morte, uma coisa muito sensacionalista e tal. Algumas publicações tiveram mais respeito ao falar dele, ao falar da importância dele para o teatro. O obituário do The Times o elogiou como um dos artistas mais afinados ali da nova onda britânica, chamando ele de um anarquista natural e artista consumado do diálogo. Mesmo assim, a impressão que ficou na época foi que o Joe ficou mais famoso pela sua morte do que pela arte, né? Do que pela escrita dele. E quanto à família e os amigos do Joe, a reação foi obviamente muito choque. Ele era jovem, estava, né, ali começando a conquistar suas coisas, tinha tanta coisa que ele ainda poderia fazer, né? Os amigos dele eram amigos do casal, né? Como eles estavam juntos há muito tempo, então muitos deles ficaram tentando entender, né, o que levou o Kenneth a cometer esse crime. Falaram muito sobre o estado mental dele, o que poderia ter acontecido. Tinha um amigo muito próximo dos dois, o produtor Peter Wiles. Ele que tinha pedido pro Joe ficar de olho no Kenneth nos últimos tempos, né, porque estava sentindo o Kenneth estranho. Na visão dele, o sucesso do Joe e o sofrimento mental do Kenneth tinham afetado muito o casal, a ponto do Joe não conseguir perceber o que estava acontecendo e até o perigo que estava passando. Ele também lamentou a perda do Joe e falou que a partir daquele momento o mundo se tornou menos original. Na época do crime, o pai do Joe morava numa casa de idosos e ele não tinha mais tanto contato com o filho. Ele acabou sabendo da notícia pela televisão. O funeral do Joe ocorreu no crematório de Golders Green. Ele foi cremado, como era um desejo dele mesmo. No funeral, tocaram uma gravação de A Day in the Life, dos Beatles, enquanto o caixão entrava na capela. Vários artistas prestaram homenagem no funeral, incluindo o ator Donald Pleasence, que era amigo íntimo do Joe. Ele é o Dr. Sam Loomis, da franquia Halloween, o psiquiatra, né, e nêmesis do Michael Myers, que participou de vários filmes, ele é bem famoso. E o Donald escreveu um poema para o Joe e leu no funeral. Assim como o Joe, o Kenneth também foi cremado, e a família dele teve uma ideia de um gesto de reconciliação, que as cinzas dos dois fossem misturadas e espalhadas juntas. Eles fizeram essa proposta para a agente do Joe, a Peggy Ramsey, e ela mediou com a família do Joe, que concordou. Eles acharam um gesto bonito, já que os dois tinham vivido juntos e morrido juntos. Eu particularmente achei horrível. Bem degradante, assim, tipo, muito cruel, a pessoa ele que te tirou matou a não vida. importa quanto tempo você passou junto, né? Mas Pelo enfim, amor. as famílias concordaram, né? Então, mas fica aqui a nossa nota de repúdio. Então, as cinzas deles foram espalhadas no jardim público em Londres. Para quem se interessar em saber mais sobre o Joe Orton, a gente recomenda muito o livro Prick Up Your Ears, escrito pelo autor e crítico de teatro John Lahr.
O John sempre teve uma admiração muito forte pelo Joe, era um dos dramaturgos favoritos dele da época de faculdade. Então, quando ele viu que não tinha uma biografia sobre o Orton, ele quis fazer. Esse autor é americano, ele passou um tempo em Londres fazendo várias pesquisas e escreveu um livro bem detalhado, bem legal, contando desde a juventude do Joe, o encontro com o Kenneth. O livro tem um estilo de prosa bem elegante, assim, frases de efeito, muitas metáforas. E o John quis escrever de um jeito justamente para homenagear a escrita do Joe, que era muito sagaz, assim. O livro foi lançado em 78 e adaptado por um filme que lançou em 87. O filme também se chama Prick Up Your Ears e aqui no Brasil foi traduzido como O Amor Não Tem Sexo. Quem estrelou o filme é o Gary Oldman, bem no início da carreira. Ele interpretou o Joey Orton e foi um dos primeiros protagonistas dele. O legal é que o Gary já tinha protagonizado uma montagem da primeira peça do Joe, aquela Entertaining Mr. Sloan, que a gente contou mais cedo, né? Então ele já tinha familiaridade aí com a figura do Joe. E quem interpreta o Kenneth é o Alfred Molina. O filme foca bastante no relacionamento deles e nas suas mortes, né? Claro. Não achamos o filme em nenhum serviço de streaming, mas ele está disponível completo no YouTube em inglês. A gente deixou linkado lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, que sempre tem conteúdo extra, né, de todos os episódios, incluindo fotos e vídeos. Inclusive, se você ainda não nos apoia, você pode ter episódios exclusivos. A gente solta 2 episódios exclusivíssimos 2 vezes no mês. E além deles, você pode ouvir tudo que a gente já postou antes. Por apenas R$15, você tem acesso aos episódios. Entra lá no nosso site que tem tudo também explicando. Já faz quase 60 anos da morte do Joe Orton e até hoje ele continua sendo uma figura celebrada no mundo do teatro. Ler suas peças agora em 2026 só reforça o quanto ele foi disruptivo e ousado a tratar de temas que até hoje continuam sendo abordados. Joe era um vanguardista, um homem ousado e que tinha o sonho de deixar sua marca no mundo. O áudio no início desse episódio é de Mari Rodrigues. Obrigada por nos apoiar.